Galera, quarta derrota do time do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, e a crise que já estava complicada agora aumenta mais ainda, e a Leila Pereira foi hostilizada pela torcida do Palmeiras, né? O torcedor vaiou muito e xingou a presidente do Palmeiras pelo resultado ruim. O Palmeiras nesse momento saiu do G4, galera, que eu falo pra você, quem diria o Palmeiras fora do G4 do Campeonato Brasileiro? O Palmeiras caiu para a quinta colocação com 44 pontos e vê seus rivais, né? Flamengo com 47, Bragantino com 49, que é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Palmeiras 24 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Eu falo, se o Palmeiras consegue no mínimo aí 2 vitórias, o Palmeiras estava na briga pelo campeonato com o Botafogo, galera. Isso mesmo, vamos acompanhar aqui o F90 falando tudo sobre essa crise do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Como que é? Espiritualidade. Não, é mais no sentido de ser espirituoso. Espirituoso. Né? Espirituoso. Espirituosidade. A espirituosidade, ela é interessante. A música da Bruxa Feia, é uma das coisas mais ridículas. Mesmo em época de Halloween, é de Cara, doer, é uma das horrorosa. coisas mais ridículas que eu já vi. Uma ali no meio, brincava de ser presidente, eu achei que deu uma rima boa. Pensando no carnaval, que o carnaval carioca você tem know-how. Não tá, assim, não tá as na mesma métricas. frase. Não, as não, métricas- a prateleira não é a mesma. Pera. Mas as avaliações das métricas Mas, ó, sonoras, tem- as camadas tem coisa boa musicais, no carnaval essa daqui. foi boa. Sim, Coisa mas boa no você, carnaval mas daqui. sabemos que a primeira divisão está no Rio de Janeiro. É tudo muito ruim aí de música. Não. Ah, eu tenho uma que é boa. musicalidade O ali do Leila, brincar- presta atenção, muito respeito, com a história do Verdão é minha favorita. Eu concordei aqui, minha explanação Não, mas recente. a do que eu brincar fiquei de ser revoltado, presidente é uma bomba porque gay. ela O da desrespeitou a Bruxa história do é Palmeiras patético. naquela Mas fala. é porque isso aí só troca o nome, é tudo muito Mas, igual. Pedro, a música nova, a composição nova é de um mau gosto, hein? Exato, Cara, exato. Não, tem, né, Ah, esse a esse gente ano a gente tava- teve músicas a gente legais. tava A do tirando onda Segovinha aqui. é uma Sim, música que o pegou Botafogo, legal. Esse ano o Botafogo show O de bola em Rafinha na todas Copa as do músicas. Brasil, a Copa do Brasil Rafinha chegou de bem. vez e foi espetacular. Segovinha vem de um funk. Mas assim, a adaptação. Sim. É uma paródia, né, aceitam Pedrão? É uma isso, né? paródia. Não, a do Rafinha também é paródia do... O Caiu no Tapetinho também é uma A paródia Copa de do Brasil funk, chegou entendeu? de vez calma. Né? O brasileiro roupa nova, chega- roupa roupa nova. nova. Mas já tem o Flamengo, que a torcida do Flamengo já usa. já Então, adapta. mas foi legal, pegou legal. Boca Juniors usa essa Agora a música. bruxa Agora, feia. Bruxa feia, Bruxa Feia foi... parceiro, Não, cara. essa foi mal, hein, cara. Cara, a métrica Nós é errada, odiamos a tá lei, tudo né? errado. Essa parece criança quando descobre o que é rima. isso, Tipo, meu filho tem 9 isso, anos, ele fala, rima é quando Jogo termina de segundo junto. ano contra o terceiro Aí vai ano, né? pegando É. qualquer palavra que termina, pode ser ão, com algo que não seja uma Leila mãe. rima com o quê? É isso, hoje em Leila dia- rima com o quê? Boba, feia, cara de mamão. Você sabe que hoje em dia a gente tem que tomar cuidado com alguns termos, algumas coisas, tal, que... Ainda bem. Algumas marchinhas de carnaval são racistas, são Sim, homofóbicas, ou mesmo tal. tirei o pau no gato. Muitas são, né? E hoje você tem que tomar um certo cuidado com algumas coisas. Você também chamar... A Leila merece, pra mim, ser chamada, talvez, de incompetente, né? Como tem um Brincar dos de cantos. presidente, Brincar de história do presidente e milhão. tal. É uma... Agora, tudo é legítimo. uma mulher ser chamada de feia, como assim, bruxa, tal, não que sei eu o acho quê. o seguinte, eu já acho que também, além da música ele ser chamaria um ruim, homem de feio na a música? métrica, a melodia... Perfeito, Pedro. Também não Perfeito. é Ele chamaria elegante. um homem de feio, não. Ô, galhote, seu feio. Não, tem uma coisa ali também bem delicada, sabe? Isso eu também achei deselegante, assim, desnecessário. Para deixar tal, claro, isso eu conversei com desagradável. o Marcel, porque assim, a gente precisa tomar muito Chamada de cuidado. feio, é isso? Não. Ah, bom. O tratamento que se dá a presidente Leila Mas Pereira é óbvio em que é machista. comparação a qualquer presidente de futebol brasileiro, seja ele Mas isso é corrupto, desde não, mas isso é seja desde ele a Patrícia incompetente. Mourinho no Flamengo. E isso a gente tomou todos assim, os A cuidados. pedra é mais Essa pesada, música a gente é tem que porque falar. ela Não, mas assim, A a música gente, é já pra mulher. viu, a gente já viu Felipe, todo dirigente mundo aqui, ser chamado o de Zé coisa no campo, homofóbica, isso Zé no acontece. campo e todo mundo aqui. Mas Ninguém aqui é filho de chocadeira. a co- Todo mundo foi formado numa arquibancada machista, racista. A gente não sexista. levava namorada em estádio, Pedro. Fala aí, se eles Eu tava levavam há sem 20 namorada, anos não, namorada esquece. no estádio, a chance de arrumar levava. briga era grande. Eu ia com as minhas irmãs, Não, mas eu eu não morri levava. de medo, ia envergonhado, às vezes, do que elas iam então. ouvir. Mas falando, isso é um cenário... Gente, vamos trazendo o cenário Alviverde, que esses gritos mostram o que virou a panela de pressão Alviverde. Vamos lá, Pedrão. Fosse o Paulo Nobre ou o Gagliotti trabalhando mal, e nem era o caso, eles seriam chamados de feio? Não, Nunca. nem de bruxo. Então cai para uma área ali que a gente sabe que é machista, mas eu acho que vai muito além. Isso é um debate que tem que ser valorizado, o Bubu trouxe ali.
Agora, quando se fala de incompetência, de má gestão, eu acho que o que me pega mais é o brincar de presidente. Que eu, sabe, eu maior respeito pela Leila, porque sempre que a gente conversa com outros dirigentes, é impressionante o respeito que outros presidentes têm pela Leila. Porque eles pontuam muito que a Leila, por não ser necessariamente ligada a uma paixão de berço com o Palmeiras, que ela tem coragem de romper com certas situações ali que talvez a paixão muitas vezes impeça que outros presidentes venham a romper. Eles valorizam muito o trabalho da Leila. Só que eu acho que a Leila sempre vai resvalar numa questão de conflito de interesse, quando ela senta para falar. Sim. Porque se botar lá 100 e tantos milhões, eu boto aqui também com a minha empresa. Ela precisa explicar como é que é isso. Ela caneta quanto a empresa dela vai dar. Como que isso não vai ser um conflito? Ela caneta quanto a empresa dela vai dar para o clube dela, quanto ela vai ter de retorno. Tem muita coisa ali. Entendeu? Ela negocia. Aí... O Palmeiras hoje tem uma negociação de Crefisa, de retorno. Exato. Ela negocia esse pagamento à empresa dela. Ela prioriza esse pagamento à empresa dela em detrimento a outras dívidas que o clube possa ter. Então, tudo ali é muito delicado. E eu acho que falta um pouco mais. Se em alguns momentos é forte o suficiente para ela romper e não temer, por exemplo, retaliação de mancha verde, que ela rompe com a mancha. Ela rompe com a mancha porque ela não tem apego, talvez nem emocional. Mas eu acho que às vezes falta um pouco mais a Leila sensibilidade no trato com momentos delicados do Palmeiras. A eliminação do Palmeiras para o Boca é um baque. E você, num momento de baque, poxa, é quarta semifinal, mas dessa vez dava para ter ido e não fomos. Sim. E perdemos para um time que é limitado, time de Boca é limitado, a gente estava em casa, faltou peça, a gente está falando... Aí ela sai com um post muito frio, que parece ser mais... Muitas vezes os posts dela são afrontosos, ela precisa entender também o sentimento do torcedor. Esse é um debate da Leila. A gestão, quando a Leila pega, vai oferecer 100 milhões em salário, em luva para o Bruno Henrique. Por que está oferecendo agora? Por que tinha esse dinheiro antes? Não tinha? Exato. O Moreno que você está tentando contratar, podia ter sido feito antes ou não? Você está contratando agora por pressão, não é? A coletiva dos últimos dias, eu acho que é uma coletiva infeliz em muitos aspectos, porque ela esquece algumas questões ali históricas do Palmeiras, que eu acho que falta afinidade, intimidade com o momento. Tem muita coisa para ser debatido da Leila, sim. O momento do Palmeiras não é bom em campo, o momento da Leila não é bom na presidência. E não é só pelo resultado em campo. Passasse pelo Boca, tivesse na final, tem muita coisa para ser debatida já antes dessa eliminação do momento da Leila presidente. Eu lembro, o Abel fala sempre, como é que é? Você tem 24 horas para festejar uma vitória e para lamentar uma derrota. Após 24 horas, vira a chave. Ele não conseguiu. Então, nem só ele, a torcida, os jogadores... Mas a comissão técnica falava assim, trabalhamos aqui. Então o Palmeiras, quando raramente perdia, lembra? A gente contava nos dedos da mão... O Palmeiras não vence 6 jogos, né? 4 derrotas seguidas. São 4 derrotas seguidas no Brasileiro. Então, assim, aquela eliminação pro Boca, que foi uma derrota porque foi nos pênaltis, empate. Não, perdeu. Foi eliminado, perdeu nos pênaltis. Ele não conseguiu chegar no grupo de jogadores, 24 horas depois, esqueçam isso, vamos focar no Brasileiro. Muita gente acreditava que o Palmeiras poderia ser o time que ia perseguir o Botafogo, e hoje está mais do que claro que não é o Palmeiras. O Palmeiras hoje está mais ameaçado de não ir para a Libertadores. O que seria absurdo, né, para a história. O Palmeiras joga todas as Libertadores desde 2016. Desculpa, eu tô rindo. Você não sabe como fazer um programa como desse de hoje com o Marcel no ponto. Gente. Ah, é? Tá sendo disso. Hoje o teste pra minha sanidade. Cara, tá divertidíssimo, mas pode continuar. O Palmeiras é o recordista na história da Libertadores, entre os brasileiros, de participações seguidas. O Palmeiras joga todas desde 2016. Então imagina o que significaria o Palmeiras com tanto investimento. E essa é uma possibilidade. Há uma possibilidade do Palmeiras ficar fora da Libertadores. Porque esse ano a gente não vai ter 9 vagas. O Palmeiras saiu do G4, o cenário não é positivo. Ontem a gente teve briga de discussão. Vamos falar que foi briga, é uma treta entre o Rony, que acabou sendo substituído, o Veiga também. Tava aparecendo o Flamengo de outras semanas, que a gente ficava noticiando aqui. Vamos combinar que nem o Rony e nem o Veiga estão entregando, né? O Veiga volta da seleção, ele também acaba sendo substituído, mas assim, é o tipo de coisa que você não via. Você via no Flamengo, né? Trocação, treta. O Palmeiras parecia aquele vestiário blindado, né? Os jogadores ali todos... Mas é um momento também, Bubu, eu acho que assim, uma discussão entre o Veiga e o Rony num momento bom... Seria abafado, ninguém ia ligar. Mas o momento agora é tão ruim e é tão peculiar. O Palmeiras viver um momento ruim nos últimos anos que isso também vira manchete, entendeu? Agora, me surpreende muito como a torcida também
Cara, o termo é... O Palmeiras deu uma brochada monstra depois que caiu pro Boca e não tá conseguindo assimilar agora essa reta final de Brasileirão. Não tem como. A gente Essa é a conversava, né? Então, Pra passar por Elenco e torcida. Eu quero ouvir o Zé já. A gente tá Peraí, em 20 Zé. de outubro. A gente tá em 20 de outubro. O Palmeiras do Abel nunca chegou em 20 de outubro sem disputar nada. Perfeito. Sim. Isso mexe. Não, mas então, o que eu queria ouvir do Zé... O Gustavo Gomes a sua traz isso, né? experiência de bola, porque é uma coisa que eu pego muito essa questão mental. Assim, você ter foco, você querer tudo... É difícil, gente. E assim, o que o Abel conseguiu fazer por 3 anos, e ele ressaltava, gente, você conseguir. Porque não é em uma pessoa, não é o Michael Phelps. Michael Phelps, você vai treinar que nem um louco, você vai quebrar... É ele com ele próprio, o staff dele é um cara. Você fazer isso num ambiente coletivo, 15, 20 pessoas ali num comprometimento, é duro. E a gente tá falando de um time que fez isso, tem um custo, não só financeiro, não só físico, mas muito mental, que quando você é eliminado da Libertadores, como foi nos pênaltis, e você olha e fala, beleza, vamos lá, depois de 3 anos sempre falando, vamos lá, qual é o próximo objetivo? Cara, é ficar no top 4, me parece... Mas ali ainda não não era natural, esse, não tô era falando que é esse natural, momento mas ainda. me parece compreensível haver essa desconexão, assim, meio geral. Um vem um pouco pra cá, um vem pra lá, um cansaço, uma estafa, um se questionar, meu, será que é isso que eu quero ainda aqui? E me parece que o Palmeiras está passando por isso. Eu não tô falando, eu sei que o torcedor fala, não, mas os caras ganham, mas beleza. Você ainda assim acordar e falar, beleza, hoje eu vou fazer a mesma série, tudo de novo, babá. É complexo. É isso? Você acha que isso é o que está pegando mais? Não, eu acho que é começo, meio e fim de um ciclo. E é natural. O Bubu falou que... Né, o Palmeiras está desde quando disputando Libertadores? Desde 2016. Ele ganhou a Copa do Brasil em 15 e aí... Foi em todas. 8 edições seguidas. São 8 edições seguidas. Qual time, 4 semifinais seguidas, 2 títulos. Qual time do futebol brasileiro tem esses números nos últimos anos? De disputar 8 competições, É um recorde. 8 vezes a Libertadores e chegar em 4 semifinais e ganhar 2 títulos. Não esquece, não Quais tem. Quais são os times? Nenhum. Não tem. Então é uma... Com 2 títulos você ainda tem o Flamengo até, né? Não, mas sim. ele e o mas Flamengo chegando em semis, Ele e o estão Flamengo em todas brigando. Só que consecutivas. aí, nesse meio tempo, tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil. Não é que ficou só na Libertadores, teve outros títulos também. Né? Protagonismo. Tiveram outros... Então, o que eu acho é o seguinte, acho que é começo e meio fim de um ciclo. Eu te pergunto, se o Romero não estivesse jogando no Boca, o resultado seria diferente, provavelmente, talvez. O Si não joga, mas qual foi o grande destaque? Que o próprio treinador falou, olha, se o Romero não estivesse jogando aqui, um guarda-redes como o Romero, provavelmente o Palmeiras estaria na final. Foram palavras do Abel. Né? Então, assim, eu não vejo... É que o torcedor tem uma forma de pensar e eu respeito o torcedor. Mas eu não vejo esse desespero na questão do... é um mau planejamento. Mau planejamento? Palmeiras chega na semifinal da Libertadores. A barreira maior foi um goleiro. Né? Tá disputando aí uma vaga para a Libertadores, porque o Palmeiras tem condições para disputar uma vaga na Libertadores. Tem condições de seguir um bom campeonato. Está tudo acabado, terra arrasada. Por que terra arrasada? Desculpa. Vendeu um jogador, quanto vendeu o Rony? O Rony não, o Hendrick. O Veiga? Né? O Hendrick, desculpa, o Hendrick. Mas tem que contratar. Eu não gosto de falar isso, pelo amor de Deus, eu não gosto, mas a gente tem que tocar no assunto. A folha salarial do Palmeiras não é baixa, não. O sucesso vai ficar cada vez mais cara. Folha salarial. E ontem quem entregou ontem foi a molecada. O Hendrick levou o time ontem e o Fabinho entrou bem também. Contra o Boca também. Exatamente. As pessoas falam, mas há um custo de manutenção do Veiga, há um custo de manutenção do Dudu, há um custo de manutenção do Zé Ricardo, Gustavo Gomes. Teve um custo. Claro. Né? Não foi assim, simplesmente, beleza, vamos ficar... Não, os caras... 3% do sindicato. Sim, entendeu? Os caras tiveram uma renovação salarial, tem tudo isso. Mas é que assim, o Palmeiras acostumou a ganhar. Quando você acostuma a ganhar, a brigar por títulos, o seu torcedor espera que você consiga sempre os mesmos resultados. Só que assim, nesse meio tempo, desde 2016 até 2023, olha a quantidade de times que se aproximaram do Palmeiras em termos gerais. Estrutura, condição de trabalho, capacidade dos seus treinadores, capacidade do elenco. Então, assim, a gente não pode achar que só existe o Palmeiras no mundo.
Há um mal nisso, Não né? tem uma Porque, hegemonia, né, né, o Palmeiras é o único. Calma. É isso. Tem Flamengo, tem Atlético, né? Tem o Atlético Paranaense, que fez um ótimo trabalho nos últimos anos também. Então há uma oscilação. Só que o Palmeiras não oscilou nesses últimos anos. Oscilou dentro de alguns campeonatos, mas sempre brigou por títulos. E é natural esse final de ciclo, essa nova cara do Palmeiras que deve ser construída. O Anderson Barros fez um péssimo... fora do Palmeiras. Tá bom. O que o Anderson Barros fez? O que o Cícero fez? O que a própria Leila fez junto com outros presidentes? Ganharam títulos importantes. O Palmeiras estava a um ponto de ganhar ser tetracampeão da Libertadores. É mal isso? É ruim isso? Mas os meninos não estão prontos. E aí entra um pouquinho aí na culpa do Abel. Aí sim, aí eu tô completamente de acordo com o por exemplo, por que o Abel não entrou contra o Boca com o time do segundo tempo? Existem coisas que são feitas também, não é? Ganhou. Mas o Abel também erra. Os jogadores também erram. Ontem, o Everton errou no gol do Hulk. Com 1 minuto Ele de jogo, falhou, né? com 1 minuto de jogo. Né? Então, assim, existem coisas que são passíveis de erros e acertos e que culminam nos resultados finais. O Palmeiras, no meu modo de ver, eu acho que tem um ano ótimo. Tem um ano... mas não ganhou nada. Calma. Estamos no final de um... Supercopa, né? Sim, mas você concorda? É um final de ciclo. Agora, o Palmeiras vai ter que se reconstruir, como os outros times se reconstruíram. O Flamengo, depois do Jorge Jesus... Qual foi o porquê que o Tite antecipou a data de... Para reestruturar o clube. Né? O São Paulo, o Corinthians. Olha quantos clubes estão tentando fazer e chegar àquilo que o Palmeiras já conquistou. Aquilo que o Palmeiras tem a tranquilidade hoje de sentar junto com seus diretores, junto com o seu treinador que aprovou as contratações e que foram feitas contratações de acordo e muitos baseando, acredito eu, na capacidade do treinador em desenvolver jogadores por conta do seu trabalho. Sim. Então, assim, tem uma série de coisas que vocês... Beleza, mas precisa questionar também. O Abel acertou, por exemplo, mas a garotada não está pronta. Quantas vezes ontem eu estava escutando isso? O Endrick, a primeira vez que o Endrick joga 90 minutos. Mas é por culpa do Endrick ou por culpa do Abel também, que não deixou o jogador amadurecer? O Kevin, por que liberaram? Era o Giovani, né? Giovani, quando voltou de lesão, todo mundo questionou. Poxa, por que o Giovani é melhor do que o Endrick? E aí passa um mês e meio, que liberam o jogador. Mas por que liberou? O treinador liberou? Foi ordem da diretoria? Ninguém sabe. Ninguém sabe quais foram as diretrizes traçadas pelo treinador e sua comissão, pelos diretores e pela presidente. Então tem muitas coisas aí que eu acho que a Leila não tem que levar culpa. A Leila não entra no campo e joga. Não foi a Leila que chutou o pênalti para fora. Mas a declaração dela, ela complicou ainda mais o ambiente. Sim. A relação com a torcida já era tretada, que ela parou de botar dinheiro. Não, mas ela contribuiu. Ontem o Palmeiras teve 27 mil pessoas. O menor público do Palmeiras no ano. O palmeirense está desgostoso. O palmeirense está desgostoso. Acabei de falar que é o momento do Palmeiras, o torcedor... No direito dele, né, Zé? Mas só que como eu faço o futebol, eu não posso me levar pelos torcedores, porque senão eu vou jogar fora de 2017 até agora. Eu vou jogar fora tudo isso porque o torcedor não gosta? Peraí, eu ensinei, eu fiz um caminho, eu tracei esse caminho, eu planejei e conquistei títulos importantes, fiquei a minutos de me tornar um clube único, ganhar 4 vezes a Libertadores, né? Um treinador que poderia ganhar 3 vezes seguidos a Libertadores, um time que tem as suas limitações, mas eu acredito no treinador. O treinador fez o trabalho. Então, assim, eu acho que é um final de ciclo, que agora a cobrança para a Leila é uma reconstrução, mas com tranquilidade, não com a questão pressão. Coincidência ou não, e aí a gente tem que questionar, coincidência ou não, tudo isso que está acontecendo entre Mancha e Leila foi falado lá atrás. Eu falei aqui, outros comentaristas falaram aqui que ela teria que tomar cuidado com o relacionamento com as torcidas organizadas. Quando se abre demais e quando se fecha demais. Porque ela deu dinheiro para a torcida organizada e ela sabe disso. Tanto que ela falou, eu parei... Mas daria o amarelo. Mas você daria o amarelo. E tem para mim, algo que eu acho que é mais grave, né? Eu até entendo, ele tá com a visão encoberta pelo corpo. Galera, a situação, né, do Palmeiras é complicada nessa relação da Leila com a torcida organizada. E a torcida organizada também, né, de um certo ponto, eles são muito invasivos, eles fazem o que querem, entendeu? Eles ameaçam pessoas, ameaçam famílias. Eu acho que
Não é por esse caminho. Na minha opinião, se você tem um cara que se diz torcida organizada, faz uma coisa dessa, ele tem que ser afastado. Né? E a Leila, na minha opinião, ela só tá certa no fato de cortar com a organizada pelo fato deles ficar ameaçando. Ameaçou ela, ela tá certa. Ela tem que procurar o direito dela e tem que cortar. Tem que cortar esses caras pela raiz. Tem que cortar pela raiz, porque não faz sentido nenhum manter uns caras desse próximo do Palmeiras, porque um cara desse não ama Palmeiras. E ela errou, e errou muito, porque, na minha opinião, quando ela diz, o Palmeiras só tá por causa da minha empresa que bota dinheiro, papapá, ela não conhece a história do Palmeiras. O Palmeiras é grande também, o Palmeiras já conquistou muitas coisas. Eu entendo que a empresa dela, pô, salvou o Palmeiras. Se sair a Crefisa, eu acredito que o Palmeiras pode ter um pouco de dificuldade financeira. Porque não vai ter dinheiro para pagar esses caras todos. E o Palmeiras paga salário altíssimo. Se sair a Crefisa, vai cair muito esses cento e poucos milhões que tem no ano aí. Da onde que o Palmeiras vai conseguir um único patrocínio colocando esse dinheiro todo? Não vai ter. Não vai ter. E eu acho, né, se perder a Crefisa vai ser ruim, mas também não dá para ficar dessa forma. É tudo por causa do meu dinheiro, nunca é por causa do Palmeiras. Parece que o Palmeiras não tem mérito nenhum, só quem tem mérito é a Leila. Tá errado? Tá errado. O Palmeiras tem um mérito que é a instituição. Ela não tá acima do Palmeiras. Nunca, nunca vai estar. Ninguém. Ninguém vai estar acima de um clube. Nem a Leila, nem nenhum jogador. Né? Eu acho que falta um pouquinho dela respeitar também a história do Palmeiras. Essa é a minha opinião. E assim, falando sobre o atual momento do Palmeiras, eu acredito que na próxima temporada o Abel já deu tudo que tinha que dar, já ganhou o que tinha que ganhar. Eu acho que tá na hora de meter o pé. Abel Ferreira tá na hora de meter o pé, reclama muito, entendeu? Não aceita derrota, sempre é arbitragem, sempre é a culpa de alguém, entendeu? Nunca é culpa dele, entendeu? Eu acho que tá na hora de fazer essa mudança, o clima já não tá bom pro Abel, entendeu? O cara já não tem mais ânimo para trabalhar, entendeu? No Palmeiras, entendeu? Agora é só reclamação, né? Eu acho que o Palmeiras deveria fazer essa renovação, principalmente no caso aí do Abel. Eu acho que o Abel já, ano que vem, eu acho que ele já deveria procurar outro clube já para poder dar mais um ânimo ao trabalho dele, galera. Essa é a minha opinião. Deixa nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante para o nosso canal.